Bom dia para você, bom dia para sua família. Sejam bem-vindos aqui na Rede Vida, o canal da família. A gente está começando esse momento, Palavra do Cardeal. É o nosso encontro com Dom Odilo Scherer. Dom Odilo sempre está aqui para encontrar com você, com a sua família. Dom Odilo é arcebispo de São Paulo, Cardeal Scherer, Cardeal Dom Odilo. Bom dia. Cardeal Scherer, né, que a gente tem que falar, né? Fica mais... Bom, tanto não é que... o cardeal se pode pôr no começo, né? Quando escrito é que a gente interpola, coloca no meio, né? Quando a gente assina, né? Quando a gente assina. Mas isso são práticas... Então, eu quero saudar a todos vocês também no início desse domingo e desejo que tenham todos um feliz domingo e agora um bom encontro neste nosso discípulos, nosso encontro com na Palavra do Cardeal. Na Palavra do Cardeal todos os domingos. Dom Odilo, hoje a gente celebra o segundo domingo do tempo comum, né? A gente começou um ano no tempo com o Advento, né? Depois o Natal e essa semana que nós passamos, nós vivemos a primeira semana do tempo comum e hoje, nesse domingo, a gente começa o segundo domingo, segunda semana do tempo comum, né? O Evangelho hoje é João capítulo 2, versículo de 1 a 11. Jesus realizou este início dos sinais em Caná da Galileia. Semana passada, Jesus iniciava a sua vida pública. Aqui a gente tem o primeiro milagre, que João chama de sinal, né? Isso. Uma coisa a observar, que neste início do tempo comum, nós lemos o Evangelho de São João. Sim, é verdade. Até o início da Quaresma. É verdade, é verdade. O Evangelho de São João, que é tão rico, né, tão bonito. E, portanto, vamos nos próximos domingos, próximas semanas, ler trechos do Evangelho de São João. Começamos hoje lendo sobre o primeiro milagre, primeiro sinal, porque em São João os milagres são chamados sinais. Sinais de quê? Sinais de Deus, sinais do reino de Deus, que o reino de Deus chegou. Sinais também de quem é Jesus, quem faz milagres, quem é. E fica essa pergunta no ar, quem é Ele? E justamente essa pergunta vai se revelar lá no final do Evangelho, né? Quando São João, concluindo o Evangelho, o seu testemunho, o Evangelho, vai dizer, Jesus fez muitas outras coisas, ensinou muitas outras coisas que não daria para escrever num só livro, né? Mas estas aqui, que eu escrevi, foram escritas para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e que, crendo, tenham a vida em seu nome. Olha, está toda a linha da reflexão de São João no seu Evangelho. Vocês conheçam, creiam e, crendo, tenham a vida em Jesus. Pois é, com o primeiro milagre, de fato, Jesus começa a mostrar quem Ele é. Quem Ele é. E a narrativa das bodas de Caná é muito simbólica. É verdade. Né? Muito simbólica. A começar por ser uma boda, né? Por ser um casamento. Um casamento. E o casamento é uma imagem usada muito no Antigo Testamento, na linguagem dos profetas, a linguagem da aliança. Nós falamos aliança, isso aqui. É verdade, não, é verdade. Isso aqui é um sinal da aliança. Um casamento é uma aliança entre os dois. E a aliança entre Deus e a humanidade. E o casamento também é um símbolo da aliança. Né? É um sacramento da aliança. Da aliança, né? É por isso que é chamado sacramento cristão. É. Depois, o noivo da festa, na verdade, finalmente, o noivo quem é? Então, é o próprio Jesus, o noivo. Por isso a gente não vê o nome do noivo nessa festa, né? Exatamente. Depois o vinho. Bom, o vinho até agora era um vinho qualquer, mas já acabou a alegria. De repente vem o vinho novo, o vinho bom. Agora sim, os tempos do Messias, os tempos da nova aliança. Da nova aliança. Novo pacto entre Deus e a humanidade. Por meio de Jesus, agora é o tempo do vinho bom, da alegria completa, da novidade. Até Jesus, o vinho era mequetrefe. Jesus vem com vinho... Era a promessa, na verdade. É verdade. Né? Agora, a experiência da verdade, o vinho bom, o vinho prometido. Né? O sinal do vinho também, o vinho é a alegria, vinho, vinho da fartura. Alegria, festa, sim. E se formos olhar, né?
era vinho abundante, né? O que a turma tinha tomado já era muito, e o que Jesus transformou em vinho era muito. O cálculo é que sejam 600 litros. 6 talhas de pedra, mais ou menos cabia 100 litros, 600 litros. Portanto, 600 litros de vinho bom, garanto que não sobrou nada no fim. Quer dizer, vinho, mas sobrou um pouco para nós, porque nós continuamos a tomar desse vinho. Isto é, somos os beneficiados dessas bodas também nós. É interessante, né? Interessante. Dom Dilo, a presença, porque esse relato ele é marcado por personagens e atitudes, né? O garçom, os convidados, os noivos, mas uma presença é muito marcante, que é da mãe de Jesus. Né? Pois é muito interessante porque o evangelista coloca a mãe de Jesus na cena. E, na verdade, coloca antes de Jesus. Isso. A mãe de Jesus estava convidada. Depois vai dizer que Jesus e seus discípulos também estavam lá. Interessante. E isso já significa também o lugar da mãe na igreja. Lugar de Maria na igreja. Por outro lado, é também a imagem da igreja mãe. A igreja mãe é mediadora dessas bodas entre Deus e a humanidade, entre Deus e cada pessoa. É o sinal sacramental da igreja mãe, né? Tem simbolismos tão bonitos nessa narrativa de São João, das bodas de Caná, que vale realmente pegar o trecho e ler e, de repente, pegar algum estudo, né, de algum estudioso do Novo Testamento, de São João, para compreender melhor. Em todo caso, com este sinal que Jesus realiza, dá-se, digamos assim, essa percepção, opa, a novidade chegou, Deus está no meio de nós, a coisa boa aconteceu, aquilo que esperávamos está acontecendo, a percepção de que as promessas de Deus se estão cumprindo mediante o envio do Salvador. E o fato também é que Jesus começa os sinais não de forma ostensiva no templo, nem ele começa numa aldeia, numa casa. Numa casa, numa família, interessante. Bem, para começar, é típico do casamento dos judeus que acontece nas casas, né? E no tempo de Jesus, claramente era assim, o casamento era nas casas, em família. Mas é muito, muito importante perceber isto, que a manifestação da presença do reino de Deus no mundo acontece numa casa, numa família, no contexto de uma festa. Não é coisa pesada, não é coisa ruim, não é coisa detestável. É verdade. Mas é coisa boa, é boa nova, é boa notícia. E o fato da família, da casa. Hoje nós voltamos a tomar mais consciência disso. A família, a casa, como parte da igreja. Nós transferimos demasiadamente durante algum tempo a igreja para o templo, onde, claro, tem lugar a celebração dos sacramentos, da Eucaristia, a reunião da grande família, porém, a casa da família cristã é lugar onde Deus está. É lugar da manifestação de Deus, por isso a valorização da sua família. Isso precisava ser retomado. Isso nós precisamos valorizar muito mais. E daí também a transmissão da fé, a vivência da fé na família. Não é só indo para a igreja que você vive a fé, é na família, no convívio familiar. Vocês são um núcleo, são uma célula do grande corpo que é a igreja. Muito interessante. Talvez seja o segredo para valorizar de novo a família no nosso meio, né? E é muito real dentro da igreja, né? É muito real e é sem dúvida algo que nós precisamos trabalhar muito mais daqui para frente. E aí também hoje, padres, se puderem fazer um gesto, eu falo para os padres, porque eu acho que tem bastante padres que nos acompanham. É verdade. Se quiserem fazer um gesto bonito nas missas, quem sabe, né? Depois da comunhão, antes da bênção, chama os casais, faz eles renovarem as promessas do casamento. É verdade. Renovar a promessa do casamento, renova a bênção do casamento para os casais. Chama os noivos, os namorados, ainda não faz a renovação da bênção, porque ainda não casaram. Mas dá uma bênção para eles irem se preparando bem para o casamento. Hoje é dia. É verdade. Que Deus abençoe a todos. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
Lucas 1.